Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto em opróbrio quanto tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram torturados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. A nossa mensagem nesta manhã tem como título o seguinte: atitudes que nos manterão firmes no Senhor. Atitudes que nos manterão firmes no Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler é um alerta. Lembrar também aqui, olhei agora para a irmã Noel, mas esqueci, viu? Lembrar também a justificar a ausência do pastor Germano, pois o mesmo está de trabalho hoje, e a nossa irmã Eduarda está de viagem. Eu lembrei agora, viu, minha irmã? Eu olhei agora, lembrei. Falei dos outros, não falei do pastor Germano e da nossa irmã Eduarda, né? Justificando assim a ausência do pastor Germano e da nossa irmã Eduarda. Voltando, amados. O texto que nós acabamos de ler, ele é um alerta para todos nós que um dia entregamos nossas vidas a Jesus, pois ele nos mostra a capacidade dos cristãos hebreus em um período da história da igreja de grande luta e sofrimento. A capacidade de quê? Os hebreus, convertidos do judaísmo para o cristianismo, eles tiveram que fazer várias mudanças, várias adaptações, agora em suas vidas, sabendo que o quê? Foi mudado agora da antiga aliança para a nova aliança, e eles teriam unicamente de viverem unicamente na fé depositada na pessoa bendita de Cristo Jesus. E como nós lemos aqui esse texto, estes cristãos hebreus estavam enfrentando momentos difíceis, de grandes tribulações, mas mesmo assim, eles continuavam crendo no Evangelho e na pessoa bendita de Cristo Jesus. O texto diz que eles estavam sofrendo a vergonha pública, a humilhação por conta de quem os perseguia, mas mesmo assim, eles se mantiveram firmes na fé, de pé, diante do Senhor Jesus Cristo. Eles não desistiram da sua caminhada com Cristo. O autor aos Hebreus aqui, ele começa a discorrer sobre os motivos pelos quais eles não poderiam desistir.
Eles eram crentes na pessoa de Jesus Cristo e não deveriam desistir nunca. E trazendo para as nossas vidas, amados irmãos, é isso também que Deus espera de cada um de nós, crentes na pessoa bendita de Cristo Jesus. E analisando o texto, amados, eu percebi e quero compartilhar com os irmãos aqui 3 tempos da nossa vida que temos que considerar para permanecermos firmes e fiéis a Deus. São motivos que nos ajudam a sermos crentes perseverantes. E em cada tempo da nossa vida caberá uma atitude. E essas atitudes farão com que nós permaneçamos de pé, melhor dizendo, exercitando a fé de que uma vez por todas foi entregue a cada um de nós, crentes em Jesus Cristo. Por isso que a nossa mensagem tem como título: Atitudes que nos manterão firmes no Senhor. E eu quero destacar aqui 3 atitudes que nós devemos trazer para o nosso dia a dia. E essas atitudes nos manterão de pé na presença do Senhor. Eu falei aqui em cada tempo da nossa vida. Então, uma atitude que nós devemos ter para com o passado, uma atitude que nós devemos ter para com o presente e uma atitude que nós devemos ter para com o futuro. E tudo isto nós veremos aqui no texto que nós acabamos de ler. A primeira atitude que nós devemos ter é para com o passado. Está aí no versículo 32 e o versículo 33 do texto que nós acabamos de ler. Veja o que o autor, os Hebreus, nos mostra. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, a primeira atitude, amados, que devemos ter, que nos manterão sempre de pé na presença do Senhor, é uma atitude que devemos ter para com o passado. Como assim, pastor? Nós devemos considerar o que Jesus Cristo já fez por nós. No original aqui no grego, amados, quando o texto diz, lembrai-vos, porém, pode ser traduzido também por ficai-vos a lembrar. Era como se tivessem de fazer disso seu hábito, para que assim eles pudessem não modificar a sua atitude de vida, mas permanecendo firme no Senhor. Mas o texto diz o quê? Ficai-vos a lembrar, ou lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Que dias anteriores eram estes? Isto é, o tempo após a sua conversão. Quando eles eram recém-convertidos, eles enfrentaram uma forte reação de perseguição por conta da sua fé. Por isso que ele continua no versículo 32, diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. O autor aqui mostra, amados, que aqueles que foram iluminados lá entre os hebreus, que receberam o entendimento de quem era Jesus Cristo, o que ele fez por eles,
Este momento, aqueles crentes ali convertidos ao Senhor Jesus Cristo, eles jamais deveriam esquecer. Por maior que fossem as tribulações, jamais estes deveriam abandonar o caminho. Pois abandonar a Cristo agora seria uma grande vergonha para eles. Eles foram perseguidos por causa do cristianismo. Veja o que é que diz aí o versículo 33. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Então, abandonar a Cristo agora seria uma vergonha maior para eles, pois eles tinham sido envergonhados publicamente, alguns foram presos. A ala, podemos dizer assim, da igreja, que não tinha sido presa, acabava condoendo-se com aqueles que estavam sofrendo, aqueles que ficaram fora da prisão, choravam também com os presos. E o que foi que aconteceu? Essas crises que aqueles cristãos enfrentaram, gerou, sabe o quê? Cada vez mais unidade e solidariedade entre eles. Veja o que é que diz o versículo 34. Porque não somente vos compadecestes de quem? Dos encarcerados. Também com alegria aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Então aqueles cristãos foram encorajados para que eles continuassem firmes, eles não poderiam retroceder, mas que eles lembrassem do passado, quando eles foram iluminados, Deus abriu o entendimento deles, deu a entender que era Jesus Cristo para com eles, era o Salvador, era o Senhor, e eles jamais poderiam retroceder. Então, o autor aqui aos Hebreus diz: tenham essa atitude, lembrem do que Jesus fez por vocês no passado. Aqueles homens que estavam sofrendo aquilo ali, ao invés de retrocederem, eles cada vez mais estavam unidos pela fé. Eles geraram solidariedade entre os irmãos. Os perseguidos perderam os seus bens, foram envergonhados, tiveram seus bens confiscados, podemos dizer assim, pelo governo. É essa a ideia que dá no versículo 34. Não é? E isso, meus amados irmãos, é uma grande lição para as nossas vidas. Quando nós, eu ou você, algum irmão estiver passando por aflição, por dificuldade, deve gerar em nós este mesmo sentimento. Devemos nos aproximar cada vez mais uns dos outros. Embora aqueles homens tivessem prejuízo material, o texto diz que a perspectiva deles estavam agora, a visão deles é porque eles tinham um patrimônio maior e mais durável. Eles não estavam preocupados pelo espólio que o governo tinha feito com os seus bens. Eles não tinham vergonha de serem ridicularizados pelo mundo. O final do versículo 34, ele diz que, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Eles sabiam que estavam vivendo aqui um tempo,
E o autor aos Hebreus vem mostrando isto a eles, embora há tantos sofrimentos que estivessem enfrentando, eles jamais deveriam recuar, mas que deveriam prosseguir. Imagine, amados, nos coloquemos lá, no lugar desses irmãos cristãos, pela qual essa carta aos Hebreus foram dirigidas. Imagine aí, se fosse eu e você, chegando em nossa casa, encontrássemos uma ordem do governo dizendo que você tem que deixar a sua casa, tem que mudar dali, que aquilo que você tem não é mais seu, é do governo. Imagine você abandonar sua família, a sua história, os seus amigos e muitas outras coisas por amor do Evangelho. Será que não passou na cabeça daqueles irmãos? Será que o Evangelho vale tanto assim? Eu chegar a ponto de perder minhas propriedades, meu carro, minha casa, tudo, e agora o governo tomar, e agora eu devo continuar prosseguindo no Evangelho? Será que isso é verdade? Meus amados irmãos, quando nós mergulhamos aqui no texto, e nós olhamos aqui, nós temos que nos colocar dentro do texto lá também, para saber se nós somos perseverantes naquilo que Deus requer em nossas vidas no presente. E hoje, amados irmãos, infelizmente, eu vou dizer uma coisa aqui: muitos dos que se dizem cristãos, para justificar o seu afastamento de Deus, colocam culpa nos irmãos, colocam culpa no pastor, colocam culpa nos oficiais, colocam culpa na direção da igreja, para justificarem, assim, o seu afastamento, porque já estão se afastando de Deus. Por mínimas coisas, não suportam. Imagine aqui esses cristãos hebreus, o que eles estavam perdendo tudo, sendo humilhados perante todo o povo. O versículo aqui, amados, 33, é forte. Expostos como em espetáculo. O que é um espetáculo? Zombaria, irmãos. Tanto de opróbrio quanto de tribulações. Eram humilhados, eram envergonhados, tornando-se coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque os cristãos, amados, nós cristãos, Jesus Cristo nunca omitiu isso do seu povo, dos seus discípulos. Pelo mundo tereis o quê? Aflições. Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Mas nós cristãos, muitas das vezes, nós não queremos passar minimamente por nada. Tem cristãos que você tem que cuidar ele como que você está carregando uma caixa de ossos, melindrosos. São cristãos melindrosos, por nada. Por mínimas coisas, qualquer motivo, eu vou deixar a igreja. Aquela igreja não está mais isso, não está mais aquilo. Meus irmãos, não se mede a igreja por aquilo que deixa de fazer o que não faz. Se mede a igreja pelo que se prega e o que se vive. Está sendo pregada a palavra de Deus? Mas primeiramente olhe para você, não olhe para os outros não. Você está vivendo a palavra de Deus que está sendo pregada? Mas nós muitas vezes temos o costume, sabe de quê? De estar sendo pregada a palavra de Deus e estar olhando, confiscando a vida dos outros para saber se eles estão vivendo ou não, os meus irmãos. Mas nós temos que olhar primeiramente para mim e para você. Se aquilo que eu estou recebendo da parte de Deus, eu estou vivendo. Isso é que é a igreja de Deus. A igreja tem que ser pregado o Evangelho. Porque é essa ordem. Aqueles que foram chamados para pregar, devem pregar sem timidez. Tem que serem usados, olhando para as suas vidas, tendo cuidado da doutrina, expondo aos irmãos, diz Paulo a Timóteo,
fazendo isto, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isto, salvarás tanto a tua alma como a dos teus ouvintes. Então quem prega tem que ter cuidado primeiramente com ele. Quem ensina tem que ter primeiramente cuidado com ele. Porque ele fazendo isso, ele vai salvar primeiramente a sua vida e a dos seus ouvintes. Quem vai crer, nós não sabemos. Quem vai perseverar, nós não sabemos. Deus o sabe. Então, meus amados irmãos, vejam só. A lição que para mim e para você, desses irmãos aqui, da carta dos Hebreus, é o seguinte: eles foram, em primeiro lugar, para continuarem de pé, firmes na presença do Senhor, eles foram alertados pelo autor aos Hebreus para olharem para o passado, aquilo que Jesus já fez por eles. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, depois que de iluminados, sustentaste com grandes lutas e sofrimentos a confissão que vocês já fizeram. Lembrem-se o que Jesus Cristo fez por vocês. Então, isso serve para mim e para você também. Devemos lembrar, em primeiro lugar, para ficarmos firmes diante do Senhor e continuarmos nossa jornada cristã, nós devemos, primeiramente, olhar para aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Mas tem pessoas que não são assim. Infelizmente tem, amados. Tem pessoas que lembram mais das mágoas, dos ressentimentos, ficam cultivando dentro da sua alma e alimentando sempre aquilo. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, para que você continue firme na presença de Deus. Se lembre já o que Jesus Cristo fez por você. Não fique guardando mágoas nem ressentimentos nos seus corações de ninguém, que não vai levar você a lugar algum. Esses irmãos aqui poderiam dar várias desculpas para se afastar do Senhor, mas eles foram advertidos para avaliar a importância dele agora para com Deus. Eles foram chamados para ser discípulos, para serem testemunhas. E nós somos chamados também para isto. Foram advertidos a recordar, a considerar tudo quanto Jesus tinha feito na vida deles. E nós também somos advertidos a permanecermos firmes, constantes, seja qual for a situação que estejamos enfrentando. Por mais que seja a situação desesperadora, lembre-se da obra que Jesus já fez por você lá na cruz do Calvário. Lembre-se disso, porque um dia nós vamos passar. Tudo aqui vai ficar. Jesus pagou um alto preço pela nossa redenção. E nós sabemos que a palavra redenção é alguém que pagou um alto preço por alguém para ser liberto, pois estava cativo, estava preso. Nós estávamos presos em nossos pecados, fazendo a vontade do diabo. E Cristo veio e nos libertou para agora fazermos a vontade de Deus. Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você já é uma pessoa liberta por Jesus Cristo? Cristo já lhe libertou das amarras do pecado, já tirou a sua incredulidade, já deu entendimento de quem é Cristo, o que Ele fez por você. Suporta as aflições, suporta as tribulações, suporte seu irmão, suporte sua irmã. Todos nós somos advertidos, amados, a vivermos em união uns com os outros. No reino de Deus, não pode algum estar dividido um contra o outro. A Bíblia diz: falem todos a verdade uns aos outros, em amor.
Fale a verdade, amados. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, ora a Deus antes de falar, fala palavras em amor a Ele, dentro de um espírito cristão, se reconcilia com teu irmão, se reconcilia com a tua irmã. Temos, amados, que obedecermos ao nosso Mestre. Temos que trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança para vivermos o presente de forma saudável e agradável a Deus. Os irmãos lembram ontem na meditação aqui que nós tivemos na reunião matutina, eu falei sobre o salmista Davi. Salmo 103, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quantos benefícios, amados irmãos, Deus tem feito por mim e por você? Se lembra? O perdão, a paciência, a longanimidade, a redenção. Tantas coisas Deus tem feito maravilhosas por mim e por você. Mas nós temos uma tendência, sabe o que é? Que quem sempre faz, ou quem abençoa alguém, ele sempre vai estar lembrando. Mas quem recebe as bênçãos são tendenciosos a esquecer delas. Você sabia disso? Você já fez bem a alguém? Você não esquece não quando você faz bem a alguém. Mas muitas das vezes quando você faz bem a alguém, aquela pessoa que você fez o bem, ela é tendenciosa a esquecer. É uma pessoa ingrata. E muitas vezes nós somos ingratos assim para com Deus. Estamos reclamando da nossa igreja, estamos reclamando dos nossos irmãos, mas foi aqui que Deus nos chamou para nos reunirmos, para cultuarmos a Deus, para vivermos em família, uns aos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Porque Deus fez isso. E devemos ser gratos a Deus. Então, amados, a primeira atitude que nós devemos ter para continuarmos firmes no Senhor é uma atitude que devemos ter para com o passado. Devemos considerar e agradecer a Deus o que Jesus já fez por nós. Mas também uma segunda atitude é uma atitude para com o presente. Está aí no versículo 37 ou 39, que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então nós devemos ter uma atitude para nos mantermos de fé firmes na presença do Senhor, é uma atitude para com o presente. Como? Nós devemos ser constantes por aquilo que Jesus continua fazendo por nós. Aqueles primeiros cristãos criam que Cristo viria ainda do seu próprio período de vida, porque ainda de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Aqueles cristãos lá já fazem mais de 2000 anos, eles criam que de Jesus em breve tempo iria voltar, e eles tinham essa esperança. O autor aqui aos Hebreus usa o pensamento sobre a vinda iminente de Cristo, a fim de encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes em Jesus Cristo. Esse é o discernimento que permite que nós, como homens e mulheres de Deus, suportarmos todas as dores que possam surgir no presente. O tempo do alívio logo virá, e só vamos ter alívio, amados, neste mundo aqui, quando Jesus Cristo voltar, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá,
Ele não tardará. Então fica um alerta para mim e para você aqui. Naqueles momentos em que pensamos em desistir, em que muitas vezes temos a tentação de deixar o Evangelho, deixarmos a comunhão com a igreja, por causa das lutas e de tantas outras coisas que acontecem em nosso meio, é nesse momento que entra o nosso aliado maior, a nossa fé, a fé que Cristo virá. Mesmo que eu morra sem que Ele venha, eu vou me encontrar com Ele. Temos que morrer, amados, nessa certeza. Temos que viver o presente com essa certeza, que Jesus Cristo a qualquer tempo Ele vai voltar. E mesmo que no tempo em que Deus me der para viver aqui nesta terra, mesmo que eu morra, eu vou me encontrar com Ele. Eu tenho que viver o presente nessa perspectiva. Tem pessoas, tem cristãos que acham que vão viver todo o tempo aqui na terra. Às vezes, meu irmão, minha irmã, a minha e a sua vida está a 5 palmos daqui ou ali, ó. Deus tirar o fôlego da nossa vida, Ele nos chama para a eternidade. Porque o nosso tempo já está determinado por Deus. Ninguém pode acrescentar um côvado da vossa vida, disse Jesus. Tudo já está escrito e determinado. Deus já sabe o dia que nos chamará para a eternidade. Ou Ele vindo, ou nós morrendo. Mas se morrermos ou vivermos, nós somos do Senhor. Temos que viver nessa perspectiva. Devemos agora ser constantes por aquilo que Jesus continua fazendo por nós. Nós já consideramos o que Jesus Cristo já fez por nós, já pagou o preço da nossa salvação. E agora nós devemos viver pela fé, sendo constantes pelo que Jesus continua fazendo por nós no tempo presente. Como eu falei aqui, amados, o tempo do alívio é logo ali, logo ele virá. Os cristãos aqui morreram nessa expectativa que Jesus Cristo ia voltar. Já fazem mais de 2000 anos, nós estamos esperando ainda. Nós somos crentes no Senhor. Se passar mais de 2000 anos, eu vou viver, eu vou morrer nessa perspectiva. Porque se eu fechar os olhos aqui, eu tenho a certeza que vou abrir na eternidade ao lado, lá com os nossos irmãos que já desfrutam da glória de Deus. O autor aos Hebreus aqui, amados, ele relembra a resposta que Deus deu a Abacuque, quando estava em quê? Em crise. Abacuque, semelhante ao nosso tempo, amados irmãos, viveu dias difíceis. Deus levantou os caldeus para trazer disciplina para o povo de Deus. E Abacuque não entende: Senhor, como tu és tão puro, de olhos que não pode contemplar a iniquidade, e tu levanta um povo caldeu, um ímpio para nos disciplinar? Em outras palavras, Abacuque estava dizendo, sabe o quê? Disciplina-nos tu, Senhor, mas não levanta os caldeus, não. Mas Deus disse: não, Abacuque, é os caldeus mesmo. E no capítulo 2 lá de Abacuque diz: pois, depois que eu ouvi isso de Deus, eu sentei, fui ficar em torre de vigia, fui orar ao meu Deus. E Deus depois disse: olha, Abacuque, eu estou levantando os caldeus para disciplinar o meu povo, porque se rebelaram contra mim. Mas saibam que esses próprios caldeus, depois eu vou destruí-los. Por isso que lá no capítulo 17, aquele famoso, esse texto aqui, que o autor dos Hebreus relembra: o justo viverá pela fé. E Abacuque, mesmo em meio àquela crise, ele diz: aviva a tua obra, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não há fruto na vida, o gado minta, não dê cria de nada, morra tudo, eu mesmo assim esperarei no Senhor. Meus amados irmãos, a ideia aqui, o meu justo viverá pela fé, é que é aquele que verdadeiramente foi justificado em Cristo, aquele que confia continuamente
em Cristo, ele é constante, não se desvia, não abandona a sua fé, viverá sempre pela fé eternamente. Irmãos, nós precisamos ter uma forte convicção de que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O autor dos Hebreus aí vai dizer mais na frente, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da sua alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o autor, ele é o consumador da fé. Isso quer nos dizer, sabe o que, amados? Quem é justificado, o crente, ele começa a sua vida pela fé e continua a sua vida cristã pela fé. A fé começa com Cristo e a fé com Cristo completa o seu trajeto de vida aqui. Vai ser assim. O crente tem que viver pela fé. Temos que viver hoje pela fé. Quem é que vence as tribulações, as dificuldades e continua firmado na presença de Deus? Abram aí 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículo 4 e o 5. Primeira de João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Veja o que é que diz. Pois todo o que é nascido de Deus, o que é que faz? Ele vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória, irmãos? A nossa fé. E o 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso que Jesus Cristo diz, pelo mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês vencerão. Essa fé, amados. Quem é nascido de Deus, ele recebe de Deus, pela fé, força para vencer todo e qualquer sistema corrompido deste mundo. A vitória não vem das nossas forças, mas da nossa fé. Confiança absoluta em Jesus Cristo. É a fé que nos capacita, amados, a superarmos as tentações, as tribulações, as pressões do mundo. É a fé que vence o mundo, que recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em João 16, 33, diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos 8, 37, Paulo diz: em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós temos vivido nesse mundo de tanta preocupação aí na economia, em tantos outros meios que está surgindo no nosso cenário, seja no nosso país, seja a nível mundial? Como é que nós estamos reagindo, amados irmãos? Nós temos vivido como vencedores ou como derrotados? Meus irmãos, às vezes nós cantamos hinos que muitas vezes nós temos que parar e pensar que estamos cantando para Deus e o que nós cantamos tem que ser verdadeiro.
Eu estava me lembrando de um dos hinos, que é o Tudo Entregarei. Aquele hino é forte. Será que entregamos tudo a Jesus? É o 335, se não me falha a memória. Salmos em 330. Tudo entregarei. Temos entregado todos os nossos cuidados mesmo, amados? Ou vivemos mais preocupados com tantas outras coisas do que da vinda de Jesus Cristo? Às vezes nós enchemos tanto a nossa cabeça com as preocupações aqui do mundo, que nós esquecemos que Jesus Cristo está voltando. Em breve Ele virá. Mas até chegarmos lá, amados, temos que ter essa posição, que Jesus Cristo vai continuar fazendo por mim e por você, para que venhamos ser perseverantes na fé. A graça de Cristo é maior do que qualquer preocupação. Irmãos, vivamos pela fé, sejamos constantes. Devemos aprender a entregar todas as nossas angústias a Deus e descansarmos nele. Às vezes nós aplicamos aquele versículo lá, que Jesus dá uma ordem para que a igreja vá, pregue o evangelho, ensine todas as coisas que ele tem ensinado. Aí no final Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é só quando nós pregamos não o evangelho, amados. Em todas as situações, Jesus está conosco, na angústia, na tribulação, nas aflições, na doença, na alegria, na tristeza. Jesus Cristo vai continuar comigo e com você. Na tribulação, no momento difícil, Ele está ao nosso lado também. Não esqueça disso, não. Devemos, cada vez mais, sermos constantes, pela fé, nas promessas que Cristo tem para cada um de nós nas Escrituras. Eu fiquei aqui meditando nesse texto. Aqueles irmãos ali, eles perderam todas as suas posses. E além disso, foram humilhados, colocados como espetáculo do mundo. Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer uma coisa. É a graça de Deus mesmo. Devemos aprender a entregar todas as nossas angústias a Deus e descansarmos no Senhor. Veja o que é que diz aí o Salmo 50. Versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E aqui, se você observar esse salmo aqui, amados, é a essência do culto a Deus, como nós devemos adorar a Deus. Até na angústia, quando eu e você estivermos passando por angústia, até nesses momentos nós devemos cultuar a Deus, nós devemos adorar a Deus, invocarmos a Ele, porque Ele vai nos livrar e nós vamos continuar glorificando o nome de Deus. Então, amados, nós estamos chegando aqui ao final.
para continuarmos firmes na presença do Senhor, primeira atitude que nós devemos ter para com o passado, olhando para Cristo, aquilo que Ele já fez por nós, olhando para o presente, aquilo que Ele continua fazendo por nós, e olhando para o futuro. Está aí no versículo 35 e o 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Veja no versículo 36. Com efeito, tendes necessidades de quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Terceira atitude e última. Devemos confiar naquilo que Jesus fará ainda por nós. O autor aos Hebreus nos mostra aqui que há um estímulo que aponta para o futuro glorioso dos crentes, que será a recompensa final para aqueles que servem a Cristo, seja em qualquer circunstância. O texto fala de receber o galardão e alcançar o quê? A promessa. E aqui eu quero fazer um destaque aqui sobre galardão e promessa. O galardão, amados, nos fala da recompensa das nossas obras. Apocalipse 22:12 diz o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Há uma distinção entre salvação e galardão. A salvação é pela graça, é uma dádiva de Deus recebida pela fé em Cristo Jesus, como está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas o galardão é uma recompensa, é uma retribuição segundo as nossas obras. A salvação pela graça depende totalmente de Cristo, mas o galardão depende totalmente de nós. É uma vida cheia de boas obras. A salvação pela graça ignora as melhores obras dos homens, mas o galardão reconhece o mais simples serviço do homem, quando estas feitas em Cristo Jesus. Por isso, o galardão tem uma distinção entre salvação. A salvação é pela graça, depende unicamente de Cristo. Mas as obras que nós devemos fazer em Cristo Jesus, nós fomos salvos por isso, depende de mim e da graça de Deus na minha e na sua vida. É Deus agindo com a graça, e se nós não fazermos as boas obras, nós nos tornamos o quê? Negligentes. Então cada um vai ser recompensado pelas suas obras e receberão o quê? Seus galardões. Mas a salvação é puramente pela graça. Mas também aqui fala da recompensa. A promessa nos fala que alcançaremos plenamente a eternidade. É esta recompensa que teremos. Seremos galardoados e alcançaremos plenamente a eternidade. Nós precisamos saber que o que nos aguarda como filhos e filhas de Deus é muito melhor do que nós temos agora no presente. A recompensa que nós vamos ter, amados, sabe o que é? É a redenção do nosso corpo, é a perfeita harmonia com Deus, é a perfeita comunhão com Deus, é a intimidade conquistada por Jesus por nós. Nós receberemos esta recompensa, teremos um novo corpo, vamos ter uma perfeita harmonia com Deus. Ainda que tenhamos comunhão aqui com Jesus, não é plena ainda, mas será plena quando tivermos o quê? Novos corpos, semelhantes ao de Jesus Cristo. Esta é a recompensa.
que nos aguarda e que seremos recompensados será a nossa entrada na presença eterna com Cristo. É a libertação de toda inclinação pecaminosa que ainda há nos nossos corações. Mas até que os crentes alcancem o ápice dessa promessa, que é através da ressurreição, eles entrarão ou enfrentarão em muitas dificuldades, sofrerão grandes perseguições, mas nós devemos continuar perseverantes. E para que isso aconteça, nós devemos ter certeza daquilo que nos aguarda. Por isso que o apóstolo Paulo, amados irmãos, ele diz o seguinte: se nós cremos em Cristo apenas pelas coisas desse mundo, nós somos mais os miseráveis de todos os homens. Nós devemos viver na certeza da fé, amados, que isso aqui é passageiro, isso vai passar. Administre o que Deus tem lhe dado para a glória de Deus. Mas saiba de uma coisa: você vai partir, você vai deixar aquele carro tão bonito que você zela tanto, aquela casa que você zela tanto, vai deixar para outros. E quando você morrer, daqui a algum mês, talvez alguns dias, as pessoas vão vender, não vai nem se lembrar de você. Por isso que tudo que Deus nos der, devemos usar para a glória de Deus. Porque o ser humano, ele é apegado às coisas materiais mesmo. Tantas coisas boas Deus tem dado a mim e a você, meu irmão. Deus tem nos abençoado com riquezas físicas, bens materiais, e às vezes, quando é para fazer a obra de Deus, você tem seu carro tão bonitinho ali, e você não coloca para a obra de Deus, você não dá uma carona ao seu irmão, você não socorre o seu irmão, você fica ligando para um e para outro, com seu carro lá na garagem, onde você poderia se levantar e acudir aquele seu irmão. Meus irmãos, não entesouramos tesouros aqui nessa terra. O que é que Jesus disse, amados? O que é que vai acontecer com os tesouros dessa terra? A ferrugem vai dar e vai consumir tudo. Nós vamos deixar. Mas se Deus nos der, amados, no momento, no presente, vamos usar para a glória de Deus, vamos investir no reino de Deus. É o melhor investimento que nós fazemos. Nós vamos receber galardões, a igreja vai administrar, você também será incluído na igreja, vai ser usado para as boas obras, receberemos galardões e a recompensa maior, estaremos em plena comunhão eternamente com Cristo. Quando entendemos, amados, que as coisas espirituais, elas são eternas, temos certeza que aquilo que nos aguarda é muito melhor do que aquilo que nós temos no presente e o conquistado nessa vida. Não devemos desistir, devemos ter confiança naquilo que nos aguarda. Somos chamados a permanecer e nunca abandonar. O que nos espera, amados, é muito melhor do que as frustrações que temos vivido hoje nessa vida. Às vezes lutamos tanto para conseguir tantas coisas, amados. No final, quando já estamos com uma idade avançada, aí nós nem desfrutamos, não vamos desfrutar nem tanto tempo mais. Às vezes a saúde não permite, a disposição não é mais a mesma, e tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que você não deva ter bens materiais, você deve. Agora use para a glória de Deus. Desfrute. Sabe por quê? Jesus Cristo disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Quando nós entendemos isso, amados, que nesse mundo, a vivermos nesse mundo,
Passaremos por angústias, por tribulações, mas perseveramos na fé, com essa perspectiva de que um dia nós viveremos eternamente com o Senhor. Aí sim, a palavra de Deus diz lá em Jeremias 31, abram comigo para concluir. Vou concluir agora com esse texto. Jeremias capítulo 31. O contexto aqui de Jeremias, o povo estava sendo levado para o cativeiro. E Deus, por intermédio do profeta Jeremias, mesmo o povo indo para o cativeiro, Deus traz uma palavra de esperança por intermédio do profeta Jeremias. E por que Deus está fazendo tudo aquilo com o povo? Vamos ler apenas 2 versículos. Se você depois quiser ler todo o capítulo, você leia. O versículo 3, veja o que é que diz. De longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. E o versículo 17 diz o seguinte: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. O povo deveria esperar os 70 anos, e Deus estava fazendo aquilo, porque tinha amado aquele povo, né? Com amor eterno. Antes que houvesse mundo, Deus já tinha planejado salvação para aquele povo. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Com amor eterno, Deus nos amou. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E com benignidade, Ele nos atraiu para Ele. Por isso que Ele diz, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E a nossa esperança, sabe qual é? Um dia nós estarmos plenamente na glória com o nosso Senhor. Esta é a nossa maior esperança, que já desfrutamos agora no presente. Por isso, amados, finalizando, devemos considerar o que Jesus já fez por nós. Devemos ser constantes pelo que Jesus continua fazendo por nós. E devemos confiar naquilo que Jesus nos dará ainda no futuro. Vida plena, abundante e eterna na presença do Senhor.